Olá, turma do 7º ano, tudo bem? Espero que esteja todo mundo bem. Como vocês sabem, eu sou o professor Tiago e vou estar em mais uma aula de história com vocês. Nas semanas passadas, a gente falou, a gente viu a história local de Vitória de Santo Antão por conta da Batalha do Monte das Tabocas. Hoje nós iremos voltar novamente para uma história mais geral, uma história do mundo, tá? E aí, a gente vai falar sobre a América, terra de muitos povos, os Incas. A gente vai falar um pouquinho sobre esses povos, os povos Incas, tá? Aqui, logo de início, eu trouxe para vocês Machu Picchu, uma imagem retratando para vocês Machu Picchu, porque Machu Picchu representa muito esses povos, os povos Incas, tá? É uma cidade antiga Inca, tá? Lá no Peru, certo? Que foi construída no alto de uma montanha. No tempo que os colonizadores espanhóis foram colonizar essa parte da América, eles não tinham encontrado, tá? E aí, essa cidade ela é extremamente antiga e ela resiste até os dias de hoje. Ela estava encoberta de vegetação, Ela foi redescoberta em 1911 por um arqueólogo estadunidense, certo? Mas aí vocês observam, gente, como é grandiosa as construções dos Incas, E o interessante é que eles não utilizavam... Hoje, quando a gente faz a construção das nossas casas, os pedreiros eles não colocam cimento, argamassa para poder colocar liga entre os tijolos e eles fixarem. Os Incas eles não faziam isso. Eram blocos grandes de pedra que eles cortavam e encaixavam um no outro para poder fazer as suas construções. E essa construção aqui está há centenas de anos ainda em pé. Tá? E eles não faziam, não tinha cimento, não tinha liga, não tinha argamassa para poder manter as construções dele. Vamos lá, eles eram bem desenvolvidos tecnologicamente, certo? Para a gente poder falar sobre esses povos, os Incas, os Astecas, os Maias, primeiro é interessante a gente entender como foi que a humanidade chegou no continente que hoje a gente conhece por América, A gente sabe que hoje o nosso continente ele é povoado, mas ora, como foi que o ser humano ele chegou até aqui? E não foi com os colonizadores, não foi com os portugueses, não foi com os ingleses, os espanhóis que vieram para cá, certo? Existem diferentes teorias que explicam como é que o ser humano ele chega aqui, no nosso continente, que hoje a gente chama por América. Existe a teoria do Estreito de Bering, certo? O que a teoria do Estreito de Bering fala? Que há 12 mil anos atrás, na última glaciação, professor, o que é glaciação? Quando a Terra, uma parte da Terra, ela congelou, ficou extremamente frio, e parte da Terra ela congelou. E aí grupos humanos, eles vieram de Ásia e atravessou o estreito que tem entre Sibéria, na Rússia, e o Alasca, na Europa, entre a Sibéria e o Alasca criou como se fosse uma ponte de gelo, e aí esses grupos humanos eles atravessaram essa ponte de gelo, então chegando até o nosso continente. Essa é uma das teorias mais fundamentadas, E essa teoria ela é fundamentada por conta da existência de vários sítios arqueológicos distribuídos pela América. E aí o que são sítios arqueológicos? São locais onde os historiadores e os arqueólogos eles fazem pesquisas e encontram vestígios, encontram pistas, certo? Da existência humana em um determinado ambiente. Então, existem vários sítios arqueológicos na América que mostram, que dão pistas de que existiam seres humanos aqui há quase 12 mil anos atrás. E pelos estudos, as pesquisas que os historiadores e os arqueólogos eles fazem, eles acreditam que essa é uma das teorias mais bem aceitas. E quando acontece essa glaciação, aí constrói essa ponte aí entre os continentes e os grupos humanos eles conseguem passar por essas pontes, Então, datado de 12 a 10 mil anos atrás, existe o sítio arqueológico de Clovis, no Novo México e nos Estados Unidos. E esse sítio arqueológico aí de Clovis, e tem esse nome porque é o arqueólogo, o pesquisador que descobre esses vestígios, demonstram, eles dão as respostas, eles comprovam a existência desses seres humanos aqui há cerca de 12 a 10 mil anos atrás no nosso continente, tá? Vamos lá. Então, atualmente, existem estudos também, que, para além do Estreito de Bering, existem outras teorias, E essas outras teorias é porque mostra que existiram presença humana aqui no nosso continente, certo?
né, uma onda migratória que veio através do Estreito de Bering, de 15 a 13 mil anos atrás, mas também mostra que existiam outras ondas migratórias por conta das características, tá? Por conta das características dos vestígios que foram achados. As características humanas que foram achadas por conta do Estreito de Bering são características mais asiáticas. E se vocês forem olhar para os nativos da América, eles não se parecem com os povos asiáticos, os indígenas. Eles não têm umas feições parecidas com os povos asiáticos, sendo que também foram encontrados outros vestígios humanos aqui, antigos, que não tinham a mesma feição, como o crânio ossada achado em Lagoa Santa, em Minas Gerais, que é denominado de Luzia, tá? Aí tinha aspectos africanos e aborígenes australianos. E nesse momento aí, né, nasce uma outra teoria em que povos africanos e povos australianos, eles saem dos seus locais através de embarcações e chegam aqui no sul da América, né, que é onde a gente está, no Brasil. Beleza? E aí essa foto aqui, essa ilustração que eu estou mostrando para vocês, é exatamente para vocês entenderem um pouquinho das duas teorias, tá? A do Estreito de Bering. Aí vocês vão ver aqui, ó, os homens eles saindo da Sibéria através de uma ponte de gelo até chegar ao Alasca, né? Aquela teoria do Estreito de Bering que quando congelou, né, na última era glacial, criou-se essa ponte. Então eles atravessam aqui, esse estreito e chegam na América. E aquela teoria das embarcações, né? Da onde os homens eles saem de África, né? Da Austrália, ali daquela região, da Oceania, e chega até a América do Sul, certo? Então, entendemos um pouquinho de como a humanidade chega até a América. E quando essa humanidade, quando esses homens e mulheres chegam aqui no nosso território, eles começam a viajar, a se espalhar pelo território, e eles começam a desenvolver tecnologias, né? Eles começam a desenvolver tecnologias para poder atender às suas necessidades. Começam a surgir cidades, começam a surgir impérios, começam a surgir sociedades. Então, entre essas cidades, entre esses impérios, entre essas sociedades, vai surgir a sociedade Inca, né? Uma delas, a Azteca, a Maia, tá? Vamos lá, vamos prosseguir. Então, as cidades na América pré-colombiana. Professor, por que cidades na América pré-colombiana? Porque é antes de Colombo ter chegado à América, tá? Então, como é que essas cidades, a gente viu agora há pouco que os seres humanos eles chegam aqui, quando eles chegam aqui eles começam a desenvolver tecnologia, começam a desenvolver cultura, né? E aí, lembrando, gente, tecnologia é tudo aquilo que o ser humano ele desenvolve para atender às suas necessidades. Tecnologia não é só o computador e o celular, isso são tecnologias da informação e da comunicação. Tecnologia, até um lápis, uma cadeira, se serve para uma necessidade humana, é uma tecnologia. Então, quando esses seres humanos eles chegam aqui e ele começa a desenvolver a vestimenta, ele começa a se organizar socialmente, né, criar hierarquias sociais, ter grupos que são chefes, outros grupos que servem para a agricultura, outros grupos que são sacerdotes, né? Outros grupos que servem como o exército. Então, isso aí eles estão organizando a sociedade, culturalmente falando, certo? Então, quando eles começam a organizar essa sociedade, tá? Eles começam a desenvolver cidades e impérios. Então, os historiadores, eles acreditam que as antigas cidades da América, elas foram se desenvolvendo em torno de centros religiosos, né, nas regiões da Andina e da Mesoamérica, há pelo menos 5.000 anos atrás. Então, cerca de 5.000 anos atrás, essas cidades pré-colombianas, elas já foram se desenvolvendo. E a maior parte delas se desenvolvia em torno de centros religiosos, porque eram estados, eram cidades teocráticas. Ou seja, o governante, ele governava porque ele era escolhido por um deus ou por uma deusa, tá? Para poder governar aquela cidade, né? Era um argumento religioso. Ele poderia governar porque ele tinha uma autoridade divina, tanto na região das Andinas, que é onde ficam os Incas, quanto na região da Mesoamérica, que é onde ficam os Aztecas e os Maias, tá? Então, os conjuntos, né, das condições climáticas, o clima, né, as condições climáticas ecológicas, né, enfim, as condições da geografia, tá?
Tudo isso aí permitiu que fossem domesticados milho, né? Eles começaram a desenvolver tecnologias para poder desenvolver determinado tipo de produto agrícola como o milho, né? Eles começaram a desenvolver tecnologias para poder adaptar a sua vivência ali naquele ambiente onde eles estavam vivendo, né? Para poder se deslocar de um local para o outro, para poder fazer a pecuária, que é a criação de gados, né? Para poder também suprir as necessidades religiosas e administrativas. Então, todas essas condições, tanto climáticas, geográficas e ecológicas, serviram para que eles pudessem se adaptar ao ambiente em que eles estavam, ali, né? Naquele ambiente em que eles estavam vivendo. E aí, para poder viver, eles começaram a desenvolver essas tecnologias, tá? Então, a partir do terceiro milênio, por volta do terceiro milênio, é desenvolvida uma intensa agricultura nessas regiões, tanto na região andina como na Mesoamérica. Era característica destas civilizações aí, né, destas regiões, um governo teocrático, como eu já estava falando para vocês anteriormente. E além de ter um governo teocrático, tinha uma hierarquia social muito grande. O que é que isso significa dizer, professor? Existia uma elite, existia um grupo pequeno no poder que comandava, né? E assim como existiam os camponeses, existiam os soldados, aí nessa elite provavelmente tinha o saca, o rei, né? O que eles chamavam de rei, e nos incas, por exemplo, né? Era o saca inca, que era esse rei, o sapa inca, que era esse rei que comandava lá a sociedade inca, mas também tinha os sacerdotes, que tinham muito prestígio, né? Além desses sacerdotes, tinha as pessoas, né, que eram os altos funcionários do governo, que trabalhavam para poder controlar a arrecadação de impostos, tinha os mensageiros, né? Tinha os camponeses, tinha os servos, certo? Então, eles tinham uma hierarquia social muito rígida. E as elites é que comandavam. O povo tinha que apenas obedecer às regras ditadas, né, por estas elites, tá? Além dessa forte hierarquia social, existia também a urbanização. A gente vai ver que os incas, por exemplo, eles construíram grandes extensões de estradas para poder ligar o reino inca, que era muito grande, né? Então isso aí fazia parte de um processo de urbanização. E eles desenvolveram tecnologias para poder acomodar essas estradas, adaptar essas estradas, tendo em vista que o Império Inca, quando ele foi desenvolvido na maior parte na região dos Andes, na Cordilheira dos Andes, que são montanhas, são íngremes, né? Então eles tiveram que adaptar essas estradas, eles tiveram que adaptar os terraços cultiváveis que eles utilizavam, né? Então eles tinham um processo de urbanização muito grande, né? A construção de cidade, a construção de templos, né? A construção de monumentos, né? A construção de estrada, tudo isso aí fazia parte dessa urbanização, tá? Então a construção arquitetônica dessas cidades pré-colombianas, eram construções arquitetônicas monumentais, né? É tanto que vocês vão encontrar, né, nos maias, astecas, pirâmides imensas, não com o mesmo objetivo que o Egito, porque no Egito as pirâmides eram as tumbas do faraó, mas nas sociedades maias, né, nas sociedades incas, eram também dedicadas a um fator religioso, mas eles lá faziam sacrifícios, né? Por exemplo, aos seus deuses nessas pirâmides, né? Então, sendo que eles têm monumentos grandiosos, construções arquitetônicas monumentais, como eu mostrei para vocês no primeiro slide lá, né? A cidade de Machu Picchu, que ela é grandiosa, ela é monumental. Essa imagem aqui, eu trouxe para vocês entenderem que eu estou o tempo todo falando de Mesoamérica e Andes. Quando eu falo que essas cidades pré-colombianas, elas passaram a existir nestas regiões da Mesoamérica e Andes, é o seguinte, essa região que vocês estão vendo de rosa é Mesoamérica. A região que vocês estão vendo de verde são os Andes, que é onde a sociedade inca se desenvolveu. E é o que a gente vai estudar hoje também. Então vamos lá, os incas, a formação, né? Acredita que os incas, eles tenham se formado, né? Eles tinham se desenvolvido em Cusco, na região do Cusco, no final, né, do século XIII, né? O que hoje a gente conhece por Peru, certo? E aí o que aconteceu?
Quando essa sociedade, quando esses incas eles chegam lá, primeiro eles encontram diferentes etnias, eles encontram diferentes povos, né? Todos esses povos eles já tinham as suas culturas, esses reinos eles já tinham suas culturas, que já vinham sendo desenvolvidas há cerca de 5.000 anos atrás, tá? Então, eles vão se consolidando, esse Império Inca ele vai se desenvolvendo nessa região de Cusco por meio da conquista militar, né? Militarmente eles vão dominando o território, vai dominando esses diferentes reinos de diferentes etnias. Essas diferentes etnias, esses diferentes reinos, né? Eles viviam naquela parte ali dos Andes, eles possuíam semelhanças entre uns e os outros, né? Mas eles não eram totalmente igual. Eles possuíam semelhanças no processo da agricultura, nas tecnologias da agricultura, eles possuíam semelhanças na pecuária, eles possuíam semelhanças na questão da religiosidade, de serem politeístas, de acreditarem em vários deuses e nos antepassados, né? Eles possuíam semelhança na questão de desenvolver tecnologias para a hierarquia social, perdão. Eles tinham semelhança na questão da hierarquia social rígida, né, existia uma elite, né, e aí essa elite comandava todo o resto da sociedade, tá? Mas aí os incas, quando eles chegam, esses reinos, eles passam a ser comandados por esses povos, né? Eles passam a ser comandados por esses povos por conta da força bélica, da força militar desses incas, tá? Então, influenciados pela cultura destes povos, que os incas encontram na região, tá? Eles vão construir um império. E esse império eles vão chamar de Tahuantinsuyo, ou então Tahuantinsuyo, né? Que significa os 4 cantos do mundo. E aí são 4 cantos do mundo. Por que significa isso? Exatamente por conta daquela diversidade de reinos que existia nessa região e que os incas, com seu poder bélico, vai unificar esses reinos. E aí esses reinos agora vão ficar sob domínio dos incas, né? Aí ele denomina o império dele como os 4 cantos do mundo, porque ele tinha uma grande extensão territorial, certo? O império dos Andes, né, o império dos incas, compreendia atualmente aos países que a gente chama de Equador, Peru, Bolívia, né, ao norte, Chile e Argentina ao sul. Então o Império Inca correspondia a todo esse território que tem esses países hoje em dia, tá? Então estima-se que os incas eles dominaram uma população de cerca de 7 milhões de pessoas, ou seja, era muita gente, né? Então eles dominaram esses 7 milhões de pessoas e esses 7 milhões de pessoas pertenciam a 100 grupos étnicos distintos, a 100 grupos de pessoas que possuíam culturas diferentes, né? Elas possuíam culturas diferentes apesar de ter semelhanças entre essas culturas, tá? Esses povos pagavam o imposto para os incas, né, na forma de trabalho, num sistema que eles chamavam de mita. E, professor, o que era essa mita? A mita era um período de tempo de cerca de 2 a 3 meses que esses povos eles eram obrigados a trabalharem nas obras públicas do Estado. Era um trabalho compulsório, tá? Então, eles tinham que trabalhar nas construções, né, eles tinham que trabalhar na agricultura daquele estado, Inca, né? Eles eram obrigados a doar o seu tempo e muitas vezes também o estado fazia com que eles migrassem de região. E para essa migração de região servia também para poder desarticular revoluções, para que quando as pessoas elas saíssem de um lugar e fossem para o outro lugar, elas não estavam em um local que elas se sentiam pertencentes, aí não tinha como elas desenvolverem planos para se rebelarem contra o Império Inca. Então, essas migrações que o Império Inca fazia nesse sistema de mita servia também para poder desarticular essas revoluções, né, que esses movimentos que tivessem de rebeldia contra o Império. Isso aqui é o Império Inca, tá? Mais próximo, antigo. Vamos lá. Então, a formação dos incas, né? Continuando. As vidas, né? As vidas daquelas populações, elas eram controladas de forma rígida pelo governo, né? Os camponeses, as pessoas, como eu estava dizendo a vocês, elas eram obrigadas a migrar para outras regiões, tá? E eles tinham que... Essa migração, além de evitar um processo de rebeldia contra o império, né, dos incas, tá? Ela também previa o domínio, a defesa do território, né? A forma de defender o território. Por quê? Quando eles migravam, eles faziam com que as pessoas elas conhecessem o território, né?
E aí elas conhecessem o território e também tivessem o sentimento de pertencimento para poder defender aquele território. Então eles tinham essa intenção de evitar a rebeldia e também defesa do território. Além disso, de equilibrar o abastecimento de toda a população, né? O abastecimento de alimento dessa população. Por isso que também existia aí essa preocupação em migrar. O exército ele era extremamente treinado e organizado para defender o território e conter os levantes que houvesse. Então, eles tinham um exército muito consolidado, né? Eles tinham um exército tão consolidado que eles conseguiram dominar uma grande região, a força do militarismo mesmo, tá? Então, eles tinham um exército extremamente consolidado e uma hierarquia social muito forte por conta também desse exército. Então, as famílias, elas recebiam uma porção de terra, tá? As famílias, cada família no Império recebia uma porção de terra e elas tinham que cultivar essas porções de terra, sendo que elas cultivavam essas porções de terra compartilhando com outras famílias, com demais habitantes do Aiulo, né? Aiulo significa agrupamento de clãs. Era o nome que eles davam àquela sociedade ali, onde tinham clãs. Professor, o que é clãs? As famílias, tá? Então, um grupo de famílias cultivavam um determinado tipo de terra. E a maior parte do que era cultivado ali era dado aos altos funcionários e ao império, né? Lá o Sapa Inca lá, né? Era dado para ele como tributo, certo? Então a maior parte era devolvido para ele, certo? Então vamos lá. O Império Inca era unificado por uma rede de estradas, aquilo que eu estava falando para vocês anteriormente. Essa unificação, percebam que o império ele é muito grande. Aí, professor, como é que eles davam conta dessa grandeza toda? Através da estrutura urbana que eles desenvolveram, que foram essas estradas. Essas estradas, elas eram imensas e elas eram feitas em terrenos íngremes, em paredes de montanhas, né? E aí, essas estradas, elas faziam a ligação entre todos esse império e tinha também um sistema de mensageiros. Tinham postos de mensageiros em todo o império, e aí esses mensageiros levavam as ordens do rei, né, ali do Império Inca, né, levava as ordens, dizia o que deveria ser feito, o que poderia ser feito, o que não poderia ser feito, de que forma deveria ser feito, né? Então, através dessas estradas, né, nas montanhas mesmo, né, porque era a Cordilheira dos Andes, então eles conseguiam manter a unidade desse império. E ali percorria nessas estradas as caravanas de lhamas, alpacas, que eram animais em que eles criavam, né? E aí, a partir desses animais, eles tiravam a lã, tiravam leite, a carne e também servia de meio de transporte, né? E principalmente a lã, porque aqui é um local muito frio, né? Onde o Império Inca ele foi desenvolvido, são locais muito frios, então eles tiravam muito a lã para poder se agasalhar, tá? Então, e também os mensageiros do imperador passavam por essas estradas. Isso aqui que eu trago para vocês, essa imagem, é o terraço. É um terraço construído, é um terraço agrícola. Essa forma, como percebam que eles constroem, é como se fosse um campo de futebol, estão vendo? E é construído dessa maneira aí, gente, porque eles queriam aproveitar o terreno. Porque lá, como era muito montanhoso, então corria o risco de acontecer a erosão, né, das paredes caírem quando fosse feito o processo de agricultura. Então eles criaram essa forma de agricultura aí para poder aproveitar o terreno montanhoso, né? Essas escadas, cada escada dessa aí era o local onde eles faziam as suas plantações, eram os terraços agrícolas. Então percebam, eles desenvolveram tecnologias, né, para poder aproveitar aquele ambiente em que eles estavam vivendo, adaptar ao ambiente em que eles estavam vivendo, tá bem? Então, gente, essa foi a nossa aula de hoje. Até a nossa próxima aula. Bye, bye. Fiquem com Deus.